Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma conferência para desenvolvimento de mais um tema do nosso curso de gnose. Hoje vamos desenvolver o tema de número 89, o resgate final dos assinalados. Então, para desenvolver esses temas, vamos começar falando do projeto Arcas. Vamos lá, projeto Arcas. Vamos ver o que significa. Projeto Arcas. Então, o projeto Arcas é um projeto elaborado, está em fase de execução no início da criação da AGSAL, Associação Gnóstica Samael A1-VOS. Este projeto tem a sua criação, as suas ações de desenvolvimento e, logicamente, tem um objetivo. Então, vamos começar definindo por aqui. Definir primeiro a palavra arcas, arca, né? Quando se fala em arca, logo nos remete à Arca de Noé. A Arca de Noé, logicamente, foi aquele barco, né, que teve a função de transportar, vamos dizer assim, resguardar os assinalados, isto é, aquelas pessoas que sobraram do afundamento do continente Atlântico. Isto é plenamente documentado na filosofia de Platão, nos seus livros. Tem até um livro, tem até um filme chamado Destino de Poseidon. E também é documentado nas escrituras sagradas, onde nós temos o desfecho do Noé bíblico. Então, na realidade, isto tudo é muito simbólico, porque vamos ver o que se encerra na própria sigla. Vamos ver que a arca não é, na realidade, um barco de madeira. A palavra arca, aqui no sentido esotérico, tem um simbolismo, ela significa outra coisa, que nós vamos ver agora. A palavra arca, então, vem de arcano. Então, arca igual arcano, e nós temos alquimicamente, esotericamente, o arcano AZF. Então, o arcano AZF esconde por trás de si uma simbologia, um significado que quer dizer o seguinte: alquimia é um outro sinônimo, quer dizer também maituna. Então, maituna. E para a gente sintetizar, significa magia sexual, tá? Então, a arca, que para nós tem esse sentido de transmutação das nossas próprias energias internas, das nossas energias sexuais. Então, um outro sentido, podemos dizer, da palavra arca, ela traduz esse significado, o A, de ação. Então, é uma ação. R, resgate. Então, de resgate. O C, dois casais de assinalados. Então, este é o real significado da palavra arca. Retomando, né, o simbolismo da arca
do Noé bíblico, né? A gente lê das escrituras que ali entravam casais. Então, volta aqui ao sentido de casais. Então, essa arca que nós estamos desenvolvendo no nosso projeto, o projeto Arcas, então é um projeto que tem um conteúdo a ser desenvolvido com aquelas pessoas que ainda restam, né? Poucas na realidade, que possuem anelos espirituais. Isso vai ficando cada dia mais difícil, e de acordo com as profecias maias, né? A partir do dia 21/12, agora de 2012, encerra esse tempo de uma conexão espiritual. Quem ligou até agora vai continuar ligando ou continuar ligado, e quem não ligou não se liga mais. Acabam-se os anelos espirituais. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo o fim dos tempos, onde a espiritualidade esgota-se. É um tempo em que mesmo muitas religiões existentes na face da Terra, elas agregam pessoas que têm outros objetivos, estão ali em função de muitos objetivos, mas falta-lhes a função principal, que é uma religação ao espiritual. Estão ali por motivo de viver bem, adquirirem dinheiro, né? Propriedades, estabilidades, etc, etc. Coisas do ego. Então a espiritualidade vai ficando cada vez mais fraca, até que vai se tornar impossível após então essa data prevista pelos maias. Então esse projeto Arcas vai levar para as pessoas poucas que ainda vamos agrupar. Vamos agrupar para quê? Vamos agrupar para somar as nossas energias. Quando estamos sozinhos, temos uma energia, uma vontade. Quando nos ajuntamos em grupo, formamos uma egrégora que se diz esotericamente, e se forma uma sinergia. Então, para formar energia significa que vamos agrupar pessoas que possuem anelos espirituais, afinidades, colocada no sentido de se fazer uma autotransformação, ainda que seja de última hora, preparar para a travessia da noite para o amanhecer da galáxia, como diz os maias. Isso significa que temos que nos ajuntar pessoas que queiram transformar a si mesmas, pessoas que queiram trabalhar de última hora ainda os 3 fatores de revolução da consciência, como nós já vimos nas muitas lições do nosso curso. Muito bem, então para isso nós vamos estar lendo os 5 livros básicos do Venerável Mestre Samael, que é a Psicologia Revolucionária, o Tratado de Psicologia Revolucionária, A Grande Rebelião, o Sim a Inferno, Diabo e Karma, o Mistério do Alfalecer e as 3 Montanhas. Vamos estar lendo os livros do Venerável Mestre Rabulu, e também vamos estar lendo o livro do Projeto Arcas, que para podermos entender o que significa esse projeto. Esse livro está disponibilizado na íntegra na página www.aguisal.com.br então arcas.html. Então podem acessar e podem ler
para se aprofundar sobre o projeto Arcas. Muito bem. Perdão. Então, o objetivo, já falamos, e também o seu conteúdo. Logicamente, a estratégia de formação e de sobrevivência, de desenvolvimento desse grupo, significa estarmos reunindo mensalmente, uma vez, aqui em Santos, e também presencialmente, e também fazemos esse encontro online, pela internet, aos sábados, conforme vocês podem estar lendo na página. Com o objetivo de nós interrelacionarmos, trocarmos informações, compreensões a respeito dos 3 fatores de evolução da consciência. E também para nos confraternizarmos e para trocarmos energia e força, a fim de que permaneçamos unidos e coesos. Então, esta é a formação do Projeto Arcas, esta é a sua intenção, este é o seu objetivo. É um projeto que está em construção, está por ser construído, visando então o resgate dos casais de assinalados. Quem são esses assinalados? Isto é que nós vamos ver. Somos todos nós, aquelas pessoas que ainda praticam os 3 fatores de evolução da consciência, independentemente de qual seja a religião a que a pessoa pertence. Então, este que qualifica são os 3 fatores de evolução da consciência. São pessoas, somos todos nós que estamos nessa condição, mas que já perdemos as oportunidades de estarmos libertos, de ter nos libertados da roda do Samsara. Da seguinte maneira: quando vêm os mestres para nos ensinar aqui na Terra qual é o caminho que devemos seguir para nos religarmos ao nosso Criador, eles sempre ensinaram que nós devemos nos libertar. Isso significa a escola é um departamento de educação do cosmos. Nós viemos aqui para aprender. À medida que vamos aprendendo, dando conta da lição, vamos nos libertando. Vamos conhecendo a verdade, e a verdade nos liberta, como diz Jesus Cristo. E nesta libertação, então, em primeiro lugar, poderia se libertar para o absoluto. Então, vieram nos ensinar sobre o absoluto. Absolutos são aquelas pessoas que já se libertaram e saíram da roda do Samsara para sempre. São aquelas pessoas que seguiram o caminho da cristificação, como Hermes Trismegisto, Dr. Paracelso, Adonai, como o Venerável Mestre Samael Aumbeor, Venerável Mestre Rabulu. Então não somos nós, infelizmente. E o segundo caminho é o caminho nirvânico, então do Nirvana. Então para lá foi passado a lição, ensinado sobre esse caminho, de como percorrer essa trajetória. Primeiro é o caminho reto, e o segundo é o caminho espiral. Então é a trajetória das hierarquias angelicais. Se libertam da roda temporariamente durante um tempo de eternidade. Não somos nós também, não somos nem uma hierarquia angelical, nem um anjo, nem um arcanjo, nem uma potestade, nem um trono, nem uma querubim, nem um serafim. Então nos restou o que? Terceiro caminho, vamos estando dele, que é a ilha. A ilha entra no resgate. Então o Projeto Arca tem o objetivo de selecionar as pessoas que já perderam os 2 caminhos primeiros
mas podemos entrar no terceiro. Para ir para a ilha, precisamos estar trabalhando sobre nós mesmos, com os 3 fatores de evolução da consciência e ter desenvolvido a consciência em 50%, ou seja, liberado 50% de essência. Isso significa ter dissolvido 50% de ego. Se ainda não temos, logicamente que não temos, podemos trabalhar para conseguir, nesses últimos tempos que ainda nos restam, pouco tempo, fazendo um trabalho de última hora. Se isso é o pessoal que vai para a ilha, então aqui vai entrar o nosso projeto. O quarto caminho, então, é quem não vai para a ilha, mas vai para um ponto qualquer do espaço. Casa de nosso Pai há muitas moradas, então vai para um planeta qualquer. Aqui será resgatado por si mesmo, né? Até do primeiro, segundo, terceiro e quarto. O terceiro por si mesmo, o quarto, aliás, repetindo, o primeiro foram salvos por si mesmos, se libertaram por si mesmos, o segundo também. O terceiro, a necessidade de resgate, que é o caso da arca. No quarto também, que é a necessidade das naves. Tá? Então vou colocar aqui a arca. E aqui estão as naves. No livrinho Arcólogo, o Venerável Mestre Rabulu dá uma orientação, uma didática perfeita de como fazer isto. Quem não conseguir, quem então vai para o quarto caminho, o quarto tipo de resgate, de libertação, são aquelas pessoas que não vão conseguir os 50% de liberação, de essência, mas que são pessoas puras, que ainda dão sentido, ainda dão esperança para a loja branca, de trabalho sobre si mesmo, de atingir o objetivo, que é de nos educarmos aqui no planeta Terra. Então essas pessoas serão resgatadas pelas naves, como já foi dito, né? Na proporção de 1 por 1, 50%, como diz Jesus Cristo. De 2 senhoras que estarão no moinho, uma será resgatada e outra ficará. De 2 pessoas que estão no campo, uma ficará e outra será levada. Então, proporção de 50%. Isso dissolvido por todos os meandros, por todos os sistemas religiosos. Pegar as pessoas que têm este sinal de assinalada, é aquela pessoa que ainda emite a cor azulada. A cor azul é a cor do amor em sua aura. Então é fácil para ser identificada por os comandantes dessa ação de resgatamento. Para a ilha, que tanto se fala aqui, o que é a ilha? A ilha, segundo a doutrina samaliana, desenvolvida pelo Venerável Mestre Samael e pelo Venerável Mestre Rabulu, ela se situa no Oceano Pacífico. É uma ilha sagrada, secreta, não poderia ser de outra forma. Então para lá vão os casais de assinalados que estão num trabalho à altura de 50%, vão para lá para ter uma oportunidade de espaço e de tempo para poderem fazer o trabalho de solução do restante de seus defeitos, de liberação dos 50% restante de suas essências. Enquanto estiverem lá, a Terra estará se transformando nesse finalzinho aqui pelas catástrofes e pelo cataclismo final, onde se juntará fogo melado do fogo do magma com a água, formará-se um vapor, então ficará tudo obscuro, e lá da ilha dá para se ver tudo isto por centenas e centenas de anos, como diz o Venerável Mestre Samael. E enquanto isso a pessoa está trabalhando sobre si mesma lá na ilha, com o objetivo de, quando chegar o momento que a Terra já estiver apropriada, ser inserida
para a continuidade da raça humana, da espécie pensante aqui na Terra. Então será inserida na sexta raça raiz, a raça que já tem o nome, raça Coradi. Nós somos da quinta raça, a raça ariana. Então este é o objetivo. Quando a Terra está pronta, é como diz nas Escrituras, também aconteceu na passagem da quarta raça para a quinta raça raiz, da Atlântida para a Ariana, quando apareceu o sinal do arco-íris para a Arca de Noé. Então esse sinal novamente vai aparecer, simbolizando que a Terra está preparada para receber as sementes que foram resguardadas na ilha do Pacífico. Então é assim que se dará. Então a proporção bíblica já está escrita, né? Nas Escrituras, é do conhecimento de todo. E quem vai nos resgatar novamente é o Noé bíblico. É o mesmo que fez da quarta para a quinta, chamado Noé, mas ele tinha um nome lá no continente Atlântico, chamava Manu. Basta. Então esse era o venerável mestre Samael, que efetuou esse serviço naquela época. Então ele estará de volta no finalzinho desta nossa raça também. No momento, desde seu desaparecimento, em 1977, ele se retirou. É um tempo necessário para que a semente a qual ele passou seus ensinamentos sejam amadurecidas e dê seus próprios frutos. Então ele virá para colher. E junto com ele virão vários mestres que estão ali no Tibete, lá naquele ponto mais alto, onde estão os monastérios dos lamas. Todos os mestres voltarão para recolher as suas respectivas sementes das mais diferentes religiões, dos mais diferentes raios do conhecimento. Eles estarão de volta. Então essa ausência é necessária para que se efetue a seleção. E nessa ausência dos mestres, como no comando do mestre Samael ficou o mestre Rabulu, temporariamente para fazer o balanço final e bater o martelo da colheita. Posteriormente, então, foi encerrado aqui na Terra o programa destinado ao ensino das pessoas pelos mestres verdadeiros da Loja Branca. E nesse momento, então, abriu-se o campo para o aparecimento dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas religiões, das falsas doutrinas, que têm o objetivo de retirar do caminho, de retirar da possibilidade da ilha, do resgate para os planetas, aquelas almas que não estão ainda qualificadas, aquelas que não têm um senso de realidade permanente, que não sabem o que quer. Então esse é o objetivo, de separar a semente. Separa-se o joio do trigo. Então o próprio Jesus Cristo dizia em suas pregações que há tempo de semear, tempo de cultivar a semente e tempo de colher. Dizia, o bom agricultor, o homem que trabalha no campo, sabe o momento de plantar e o momento de colher. Os sinais são visíveis. Então, para quem tem entendimento, sabe que o tempo da semeadura já se passou, o tempo de desenvolvimento está afindando e agora está chegando o tempo da colheita. E para isso, então, volta o Vaisvata, que é o venerável mestre Samael, para fazer essa colheita
do ponto de vista do raio do movimento gnóstico, mas também terão outros mestres que farão o mesmo para outras religiões. Então, para que essa semente pudesse germinar, foi tirado o ensinamento, deixado a cargo de cada uma. O venerável mestre Rabulu coube esse trabalho de fazer o fechamento do movimento gnóstico. Ele tomou algumas providências de acordo com a lei divina. Ele é o mestre do karma e foi fazendo isto gradativamente, de forma que as pessoas que estavam ali dentro nem se percebiam. Então ele não deixou nenhum seguidor e não via ninguém à altura do caminho para comandar o movimento gnóstico e para ser o seu sucessor. Todos que apareceram por aí e aparecem, ainda aparecerão, dizendo serem sucessores do venerável mestre Rabulu, são 100% falsos, porque não tem a anunciação e nem a certificação lacrada, né, vamos assim, ortogada pelo venerável mestre da bendita Loja Branca, do colégio de iniciado. Então, com isto se faz a seleção durante o desenvolvimento do movimento gnóstico do venerável mestre Samael. Na sua época, nações inteiras se tornaram gnósticas, 90%, 80%, 99% dessas populações de alguns países se tornaram gnósticos. Uma multidão enorme nos países do mundo inteiro. Coube ao venerável mestre Rabulu, ortogado pelo venerável mestre Samael, num congresso com milhares de participantes, em que ele diz para todos: olha, este é o Joaco, nome que ele chamava, né? Joaquim Amortegui Balbuena, venerável mestre Rabulu, mestre do raio do karma. A ele convém conduzir o movimento gnóstico daqui para adiante, e como legislador do karma, ele terá o poder para corrigir muitos erros no movimento gnóstico. Então ortogou-lhe o poder publicamente e deixou também por escrito. Então o venerável mestre Rabulu assumiu o comando, sintetizou o movimento, os ensinamentos do movimento, organizou o movimento a nível internacional, estava organizado em 156 países. Mas o seu tempo também passou e não teve a mesma sorte do venerável mestre Samael, não teve a quem deixar. Então ele foi obrigado a legalmente fechar. E ele então deixou de dar o ensinamento para o público interno e levou esse ensinamento para o público externo. O restante da humanidade que não tinha tido acesso ao conhecimento até aquele instante. Colocou isso num livrinho chamado Hercólogos, que não quis que fosse mais administrado pelo movimento gnóstico, que tinha lá editoras, que podia editar e fazê-lo circular no mundo todo. Ele passou o comando a uma fundação civil chamada Venerável Mestre Rabulu, na Colômbia, uma entidade civil que não tem nada a ver com o movimento gnóstico, e sim com fins filantrópicos, que passou então a comandar